Então, agora, o que a gente vai fazer é a análise do amplificador inversor, ok? Como o nome próprio sugere, ele vai sempre inverter o sinal de entrada. Então, quando o sinal de entrada for positivo, a saída dele vai ser negativa. Toda vez que o sinal de entrada for negativo, a saída vai ser positiva. Então, ele tem essa característica de inversão, beleza? O circuito que a gente trabalha com esse amplificador inversor é dado aqui por um amplificador operacional e por dois resistores, assim como no amplificador não inversor. A diferença aqui é a forma de ligação. No caso, se a gente for analisar, esse amplificador operacional, ele vai ter a entrada positiva ligada diretamente no terra e a entrada negativa vai estar ligada aqui nos dois resistores. E a minha realimentação continua acontecendo na entrada negativa, ok? Porém, nesse caso, o sinal de entrada, o nosso VI, vai entrar também pela entrada negativa. Então, anteriormente, o sinal de entrada estava entrando pela positiva, agora o sinal de entrada vai entrar aqui pela negativa, ok? Então, continua sendo um circuito com um amplificador operacional, dois resistores, mas a gente tem essa alteração de onde o sinal de entrada entra. No caso, ele é um inversor, justamente porque o sinal de entrada vai estar entrando aqui na entrada inversora. Então, por isso que ele é um sistema inversor, ok? Então, vamos fazer a análise desse cara aqui. Vamos lá. Então, vamos fazer a nossa análise aqui. Primeiro, vamos analisar a questão dos nossos nós para esse circuito. Então, o que a gente vai ter aqui de nó do circuito? A gente vai ter o primeiro nó aqui, beleza? Vou trocar a cor para ficar mais fácil de enxergar. E vai ter um primeiro nó aqui, que vai ser um nó de VI com o R1. A gente vai ter um segundo nó aqui, que vai ser o nó do V- com o R1 e com o R2. Vai ter um terceiro nó aqui, que é o nosso nó de saída, o VO. E um quarto nó aqui, que é o nó V+, que nesse caso vai ser igual ao VT. Ok? Então, temos esses nós. Então, vamos nomenclar aqui. Esse cara aqui vai ser o nosso VI, ok? Então, esse nó da entrada, vamos chamar ele de VI, ele que vai ter a tensão de entrada propriamente dita. Esse nó aqui vai ser o nosso nó V-, ok? Então, esse vai ser o V-. Então, esse nó aqui, ele vai ter a nossa característica de ser a entrada negativa. Esse nó V-, o nó de baixo aqui vai ser o V+. Ok? Então, esse nó V-, esse nó V+, e esse nó da saída aqui é o nosso VO. Então, são esses os nós que a gente tem. Então, o que a gente consegue definir aqui? No caso, a gente vai conseguir definir que, inicialmente, o nosso nó que está sendo descrito como V+, então o nosso V+, ele é igual ao nosso VT, beleza? Seria o nosso nó de terra, que é igual a 0 volts. Então, obrigatoriamente, a gente sabe ali que o V+ é o VT, seriam a mesma coisa, né? Nó de referência, e eles valem 0 volts. Ali, além disso, o que a gente sabe? A gente sabe que, obrigatoriamente, por causa do curto-circuito virtual, entre a entrada positiva e a entrada negativa, a gente vai ter que V+ é igual ao nosso V-. Então, V+ é igual a V-. Dá um zoom aqui. Então, V+ é igual a V-. Então, por causa do curto-circuito virtual que acontece entre as duas entradas.
Então, V mais é igual a V menos. Então, se eu sei que V mais vale zero e que V mais é igual a V menos, a gente pode falar sem problema algum que o nosso V menos ele vai valer 0 volts ali, no caso. Beleza? Então, o nosso V menos também vale 0. O nosso VI, obviamente, a gente não conhece, e o nosso VO também não. O que a gente quer fazer aqui, então? Aqui a gente quer gerar uma equação que consiga relacionar VO com VI, beleza? Tendo essas estruturas iniciais, ou tendo esses valores iniciais aqui. Então, tá. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai analisar aqui em relação ao nó VI, a questão das correntes que a gente vai ter nesse nó, beleza? Então, eu vou considerar inicialmente, como a gente a princípio sabe que é um inversor, né, que o meu VI vai ser mais positivo que o meu VO. Não faz diferença essa primeira arbitragem, eu vou chegar exatamente no meu resultado, tá? Mas vou arbitrar, então, que o meu VI é mais positivo que o meu VO, ou seja, aqui a corrente ela sairia do VI e iria para o VO, ok? Como que ela faria isso? Ela iria passar pelo R1 nesse sentido, no sentido de VI para V-. Quando ela chegasse no V-, ela teria dois caminhos. Ela poderia subir aqui para o R2 e passar neste sentido, ok? Então, do V- para o VO. E, teoricamente, eu teria um outro sentido, que seria o sentido entrando no amplificador operacional. Beleza? Então, nesse ponto V- aqui, a corrente ela se dividiria, viria porção para R2, porção para a entrada negativa. Porém, a gente sabe que a entrada negativa ela tem uma impedância infinita. Ou seja, isso vai fazer com que a corrente que eu vou ter entrando aqui no amplificador operacional seja zero. Ou seja, essa corrente aqui, teoricamente, não existe. Beleza? Então, no caso, o que a gente tem? A gente tem que a corrente IR1 está entrando no nó V- e a corrente IR2 está saindo do nó V-. Então, a gente poderia, sem problema nenhum, dizer aqui que a nossa relação de correntes é IR1 igual a IR2. Então, IR1 igual a IR2. A gente pode falar isso por quê? Pela lei de Kirchhoff para correntes, a somatória das correntes que entram no nó é sempre igual à somatória das correntes. Ok? Ah, mas e essa corrente aqui que estaria entrando na entrada negativa do nosso amplificador operacional? Seria como se a gente somasse mais zero aqui. Então, IR1 que está entrando é igual a IR2 mais a corrente que iria para a entrada do amplificador. Por ela ser zero, por isso que a gente pode, digamos assim, ignorar. Beleza? Então, a equação resumida é IR1 igual a IR2. Só que esse R1 e esse R2, a gente pode transformar eles para uma relação de tensão por resistência. O nosso IR1, ele vai ser transformado para V sobre R. Ok? Então, corrente lá pela lei de Ohm, a gente sabe que é tensão por resistência. Então, a gente pode transformar esse R1 em VR1 sobre R1. Ok? Então, a gente poderia, sem problema nenhum, dizer que o IR1 é igual a VR1 sobre R1, lei de Ohm. Da mesma forma, a gente pode fazer a mesma coisa para o IR2 e dizer que o IR2 ele é igual a VR2 sobre R2. Então, também pela lei de Ohm, a gente poderia definir que essa corrente é, na verdade, tensão por resistência. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer correlacionar VO com VI, beleza? Então, a gente quer correlacionar tensões e a gente escreveu uma equação para correntes. Então, a gente, sem problema algum,
pode transformar essas correntes para tensões. Então, no caso aqui, a gente vai chegar aqui, VR1 sobre R1 é igual a VR2 sobre R2, ok? Mas isso não me ajuda ainda 100%. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse VR1, que é a tensão sobre o resistor R1, e abrir ela numa tensão nodal, que seria a tensão do nó V- relacionada à tensão do nó VI. Então, o VR1, ou a tensão sobre o resistor R1, é uma relação entre a tensão que eu tenho no nó VI e a tensão no nó V-. No caso, pelo sentido da corrente que a gente está tomando aqui, o nosso direcionamento é que o VI é mais positivo que o V-. Então, no caso, a gente teria que VR1 é, na verdade, VI menos V-. A gente poderia definir aqui que o nosso VR1, na verdade, é igual a VI menos V-. Ok? Por que isso? Justamente por causa dessa característica de tensões nodais. Tensão é diferença de potencial entre dois pontos ou entre dois nós. Então, a tensão do resistor, na verdade, é a diferença de potencial entre esse nó e esse nó. A gente sempre usa o nó que está, digamos assim, mandando corrente como mais positivo. Beleza? Da mesma forma, a gente pode fazer isso aqui para o VR2. E para o VR2, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma relação do nó V- com o nó VO, ok? Então, a gente teria ali que o nosso VR2, na verdade, vai ser V- menos VO, ok? Então, temos essa relação. Isso aqui ajuda a gente em alguma coisa? Na verdade, sim. Por quê? Se a gente voltar aqui e analisar as primeiras equações que a gente montou, a gente descobriu que por causa do curto-circuito virtual, a gente teria V- igual a zero. Então, aqui na equação, nas duas equações de baixo, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder substituir o V- por zero, ok? Então, se eu substituir na primeira equação o V- por zero, eu vou ter que o meu VR1 é igual a VI menos zero, ou seja, ele é simplesmente VI, ok? Então, esse VR1 é VI menos V menos, o V menos é substituído por zero, e como ele é zero, VR1 vira igual a VI, beleza? E mesma coisa para a equação de baixo, mesma coisa para a equação do nosso VR2. Então, aqui na equação do VR2, o que a gente vai ter? Que o VI também, desculpa, que o V menos também é zero. Então, eu vou substituir esse V menos por zero. Então, tenho que VR2 é igual a zero menos VO. Ou seja, consecutivamente, o nosso VR2, ele é menos VO. Ok? Então, sabendo que o VR1 é VI e o VR2 é menos VO, a gente pode pegar essa equação aqui, que a gente tinha das correntes e transformou para tensão e resistência, e substituir VR1 por VI, e substituir o nosso VR2 por menos VO. Ok? Então, o que a gente faz agora? A gente vai pegar esse R2 que está aqui, dividindo e vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai pegar aqui o R2 que estava dividindo, vai passar para esse lado multiplicando. Isso vai ser igual a menos PO. Então, aqui nessa equação, a gente multiplica todo mundo por menos 1, beleza?
E a gente chegaria, então, que, no nosso caso, eu vou tirar o V- deste lado e vou jogar lá para o outro lado. Daí, caso eu queira, para, digamos assim, facilitar um pouquinho, posso colocar o VI em evidência, só para deixar a equação um pouco mais sucinta, deixar ela um pouco mais simples de ser entendida. Então, coloco o VI lá em evidência, vou ter então R2 sobre R1, e isso aqui vai multiplicar menos VI. Então, menos VI vezes R1 sobre R2 é igual a VO. Beleza? Então, essa é a nossa análise. Então, a gente chega na conclusão que esse amplificador aqui vai ter o ganho relacionado a R2 sobre R1 e sempre vai ter essa relação negativa com a entrada. Ok? Então, eu tenho a inversão do sinal toda vez que eu for trabalhar com esse amplificador inversor. Certo? Então, aqui a gente tem a nossa relação, que a gente encontrou ali. Aqui seria o formato do sinal, né? Então, um é um sinal de entrada e outro sinal de saída, então eles sempre invertemos. E o gráfico de transferência. Então, no gráfico de transferência, x é a minha entrada, y é a minha saída. Então, quando x é positivo, y é negativo. Quando x é negativo, y é positivo. Então, sempre está invertendo, sempre lembrando a relação da saturação, que é a tensão de alimentação. Agora vamos fazer um teste aqui no simulador, beleza? Então, aqui a gente tem o amplificador inversor, RF1 e RB1. Então, RF1 é o nosso R2 lá do circuito, o RB1 é o R1 lá do circuito. Estou aqui com uma entrada senoidal de amplitude 1 volt, frequência 1 Hz, ok? E estou com a saída VO. Então, tenho a entrada aqui V1, tem a saída VO1. Então, a entrada V1 está aqui no canal A do osciloscópio e a saída VO1 está na entrada C do osciloscópio. Beleza? Para a gente analisar. Então, aqui nesse caso, o que a gente tem? Um resistor de 1K e um outro resistor de 1K. Então, a relação aqui é 1K dividido por 1K, ou seja, é uma relação de 1. Então, o ganho que eu estou dando nesse amplificador é de uma vez. Então, quando a gente der o play ali na simulação, vou ligar o canal A e o canal C apenas. Então, o A amarelo é a entrada, o canal C aqui, rosa, é a saída. Então, percebam que eles estão defasados 180 graus por causa da inversão, e aqui eles estão tendo exatamente a mesma amplitude, porque o meu ganho é 1. Eu vou mudar ali a relação agora. Ao invés de deixar em 1K, vou jogar em 10K. Então, agora eu tenho 10K dividido por 1K, ou seja, a minha relação é 10, o que faz com que o meu ganho seja 10. Então, agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que a entrada amarela vai continuar tendo 1 volt, mas essa saída em rosa aqui, ela agora tem 10 volts. Então, a amplitude aumenta bastante. Beleza? E a gente pode fazer um outro teste aqui, e jogar esse cara para 500 ohms. Então, meio K. Então, aqui a gente tem 500 divididos por 1K, que é 0,5. 500 divididos por 1000. Então, aqui eu tenho um ganho de meia vez, ou seja, eu tenho uma atenuação de meio. Então, se eu rodar agora, o que vai acontecer?
vai acontecer que a minha entrada vai ser maior do que a minha saída. Então, estou fazendo uma amplificação menor do que 1, ou seja, eu estou atenuando o meu sinal. Esse amplificador inversor consegue fazer isso. Beleza? Então, esse é o nosso amplificador inversor.